Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Gilberto Chagas, né? A gente tá aí, né, na quebrada filosófica, né? E aí hoje é sexta-feira, né? A gente parando aqui para dar uma arrumada aqui na velha Cangu, né? Porque a gente tem que dar um trato na máquina também, não é só trabalhar, né? E aí é o seguinte, a gente vai fazendo a analogia, é o seguinte, como o corpo da gente, a máquina precisa também parar, precisa, né, ter aquele trato, né? E aí a gente vem naquela coisa da escala 6x1. Aí muita gente fala assim, pô, Gilberto, mas você é um catador de material reciclável, cara. Por que você fica falando esse negócio da escala 6x1, né? Cara, eu fico pensando que é o seguinte, eu já trabalhei na escala 6x1 muito na minha vida, sabe? Minha companheira também, Dona Cris, ela também já trabalhou muito nessa escala 6x1, cara. E a gente via que era uma coisa muito ruim, porque você trabalhava muito e ganhava pouco. E não tinha um descanso, você trabalhava 6 dias na semana, né? Tanto que eu optei por ser catador de material reciclável. Eu nunca consegui ficar, por exemplo, dentro desse sistema. Por muito tempo, assim, sabe? Eu sempre fui meio rebelde, e aí as pessoas me taxavam como preguiçosas, como taxam as pessoas também que estão nessa luta e falam, ah, mas as pessoas estão com preguiça, elas querem. Cara, as pessoas elas querem ter tempo para família, elas querem ter tempo para cuidar da saúde, para cuidar da vida, para cuidar da casa, né? Elas querem ter tempo para poder ter lazer. E me surpreende muito, são pessoas também, por exemplo, eu tenho alguns conhecidos que, pô, mas o patrão, gente, a gente que é pobre, a gente que trabalha, a gente não tem que defender o patrão, não. Eles criaram um sistema que é o seguinte: eles condicionaram as pessoas a defenderem é, quem explora. Porque o sistema ele está condicionado para explorar. Ah, mas o patrão, o empresário, ele luta. Cara, ninguém está falando que o empresário não luta, que o empresário ele não investe, o empresário ele não faz. Mas o empresário ele tem lucro. E ele trata as pessoas como mercadoria, né? Pelo menos os funcionários como insumo, né? Agora eles chamam de colaboradores, né? Mas as pessoas são insumos. Adoece para tu ver se tu não é dispensado. Começa a faltar, às vezes, por problemas familiares, às vezes seu filho está dando problema, às vezes você tem que cuidar do seu pai, de sua mãe, alguma coisa acontece na sua casa e você vai começar a dedicar muito tempo seu da sua vida e começa a faltar no trabalho para você ver. O seu patrão te substitui por outro, cara. É fato. Então você é uma peça nessa engrenagem. A gente vende a força de trabalho a troco de um salário. O patrão não está fazendo favor nenhum para a gente e a gente também não está fazendo favor nenhum para o patrão. Ponto. Só que o que acontece é que essa relação de forças ela é muito injusta, né? E eles falam assim, ah, mas você pode negociar com o patrão. Cara, não negocia, ninguém negocia com o patrão. Se você chegar lá falando, ah, eu quero trabalhar, eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar só 5 dias na semana, ou eu não vou trabalhar sábado, o patrão fala, então você tá fora. Se você não quer, tem outros que querem. Existe uma massa de pessoas sem trabalho, pessoas que precisam ganhar dinheiro. Então, quer dizer, é um sistema muito cruel. Então, por isso essa luta da escala 6x1 ela é importantíssima, né? Porque eles pregam, estado mínimo, não sei o que, o governo, cara, eles tem que ter um estado forte. Mas não é um estado forte para oprimir, um estado forte para poder tirar a liberdade, não. É um estado forte para poder regular, porque as coisas têm que ter regulamentação. Tem que ter uma justiça trabalhista, tem que ter uma regulamentação, né? Por exemplo, direito de defesa ao consumidor, né? Se um supermercado começa a vender coisa estragada, começa a abusar nos preços, a gente tem que ter um órgão para fiscalizar, vigilância sanitária, né? Então, a gente não pode ficar contra a gente que é pobre, que a gente que é trabalhador, e mesmo quem, sabe, isso é uma questão de humanidade também, e mesmo quem tem seu próprio negócio. Ah, mas aí eles. E como é que vai ficar o pequeno negócio, o pequeno comércio? Cara, eu fico pensando numa coisa assim, será que a gente precisa tanto ir no supermercado dia de domingo à tarde? Será que a gente precisa tanto ter, igual muita gente fala, você tem que ter supermercado aberto 24 horas? Será que a gente precisa ir lá comprar nuggets 3 horas da manhã? Né? Quer dizer, tem muita coisa assim. Existe escala também. As pessoas eles podem fazer escala, né? De horário. Pode contratar mais funcionários, sabe? As coisas podem funcionar até 7 dias na semana. Não precisa nem fechar, não. Mas pode contratar mais funcionários. Porque, por exemplo, se a pessoa fica em casa, se ela trabalha 5 dias na semana, ela vai ter 2 dias, né? Então, 2 dias, provavelmente ela vai querer ir no shopping.
provavelmente ela vai querer ir numa festa, provavelmente ela vai querer ir num passeio, provavelmente ela vai querer fazer alguma pequena reforma na sua casa. Ela vai gastar dinheiro, ela vai girar a roda da economia. Então isso é importante, cara. As pessoas também precisam ter tempo também. E é um capitalismo burro que quer que a pessoa fique ali no chicote, fica ali no chicote, né? Esse modo de produção, ele é muito arcaico. Hoje em dia a gente vive a era tecnológica, né? Então, muita gente, mas mas você trabalha às vezes muitas horas, não sei o quê. Ou às vezes você trabalha um sábado, mas você não queria trabalhar sábado em determinada situação. Cara, eu trabalho pra mim. É diferente, eu não tenho uma pessoa que vai falar assim, você vai trabalhar assim, assim, assado. Eu trabalho de acordo com a minha necessidade. E se eu tiver algum problema em casa, se eu tiver muito cansado, ou se eu tiver... Eu paro e paro. Igual hoje, por exemplo, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 22, né? Hoje é dia 22 de novembro. Eu tô parando aqui para levar a Cangu lá na oficina, né? Tô parando agora na hora do almoço, né? Eu vendi algumas coletei algumas coisas de manhã, vendi, né? Algumas poucas coisinhas, né? Nem dei um rolê na rua, quer dizer, para mim. Então a gente tem que apoiar os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil. Não adianta, gente, né? A gente tem que aprovar, por exemplo, a 5x2, né? E futuramente a gente discutir também a 4x3, aí. Por que não? Por que as pessoas não podem trabalhar 4 dias e folgar 3? Tem muita gente que trabalha nesse sistema e está criticando, né, quem trabalha 6x1, porque tá lutando por direito, sabe? Tem muita gente, então as pessoas que trabalham, elas têm que ter um chá de revelação de classe social. Não é defender o patrão, você tem que defender o interesse do trabalhador. Se você é trabalhador, trabalhadora, tem que defender o interesse da pessoa, tem que ter uma coisa de solidariedade de classe, né? Porque os caras que tem essas escalas 6x1 são os grandes hipermercados, são essas empresas de ônibus aí que você paga essa passagem cara, que presta um serviço porcaria, né? Que você vai no ônibus em pé, você vai no ônibus sujo, você vai no ônibus atrasado. Esses caras que mantêm essa escala aí, que puxa essa escala 6x1. Esses grandes hipermercados, né? Que não é barato nem nada, né? Então, gente, a gente tem que começar a pensar, tem que começar a refletir, tá? É solidariedade de classe e é uma questão de humanidade. Redução da jornada de trabalho. A gente tem que trabalhar menos. Não é porque a gente é preguiçoso, não. Mas é porque a gente também merece qualidade de vida. A gente merece viver. A vida vai passando. E outra, trabalhar menos. As pessoas têm uma saúde mental. Elas vão adoecer menos. Vão até demandar menos os serviços de saúde. Elas vão ocupar menos leitos de hospitais. Elas vão estar tomando menos remédio. Né? Elas vão estar menos depressivas. Elas vão estar um pouco mais felizes. Né? Isso não é garantia da plena felicidade, não. E muita gente, mas por que vocês não estão discutindo salário? Vocês estão discutindo redução da carga horária? Cara, discutindo a redução da carga horária é um pouco como se a gente estivesse discutindo salário. Porque, por exemplo, as pessoas ganham um salário mínimo e meio, tá nessa escala. Se você reduz um dia, proporcionalmente você está ganhando um dia, o seu dia está valendo um pouco mais, né? Mas a discussão de salário, a discussão de ganhos é uma outra discussão. No Brasil tem essa coisa, você começa a discutir uma coisa, as pessoas vão querer atravessar o assunto falando de outra discussão, para poder desqualificar aquela discussão que você está fazendo. Então a gente precisa focar nas discussões, a gente precisa seguir, né? Então um pouco isso, gente. E eu sou catador de material reciclável, eu sou um trabalhador autônomo, mas eu apoio a redução da jornada de trabalho, eu apoio porque é uma questão de humanidade. E um dia, a gente não sabe o dia da manhã, eu posso estar voltando lá para o mercado de trabalho, eu posso voltar para a CLT, e eu não quero trabalhar 6 dias na semana, não. Eu não quero trabalhar sábado, não. Pelo menos não para um patrão. Eu posso trabalhar sábado por prazer, se eu quiser sair na rua, a rua estiver muito boa, eu saio, mas de repente eu posso estar descansando na terça, na segunda, mas é isso eu que decido, não é alguém que vai decidir isso por mim. Então é uma coisa para a gente pensar, tá, gente? É uma coisa pra gente ter esse entendimento na vida. Tá legal? É isso aí. Mais uma vez aí, né? Quebrada filosófica, né? É isso aí. Somos mais. Né? E tem outro slogan também que eu tenho, que eu faço coleta seletiva. Sou catador de material reciclável.